My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I'll slit my wrist again and I'm gone. Porra, eu adoro música, mas porra... Respeita! Você vai morrer. Ah, mano, da hora! Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo o review de Bungo Stray Dogs, a segunda temporada. Lembrando que o Bungo Stray Dogs, assim como inúmeros animes fodas, agora com Dragon Ball Super, olha que coisa deliciosa, estão disponíveis no Crunchyroll, serviço de streaming oficial e mega sensacional. Inúmeros animes sensacionais, praticamente a grande maioria dos lançamentos de todas as temporadas sempre estão disponíveis no Crunchyroll, e o bagulho é foda, o bagulho é sensacional. O canal do Caveira faz parte da rede de Suzuku, uma rede de canais aqui do YouTube voltada exclusivamente para a animação japonesa e para a cultura oriental. Se é a primeira vez que você está assistindo um review de Bungo Stray Dogs aqui no meu canal, não esquece de dar uma conferida nos reviews anteriores que vão estar na descrição desse vídeo. Lá eu já falei muita coisa relacionada à série e muita informação dos acontecimentos anteriores do que eu tô trazendo agora nesse vídeo, beleza? Então, se não assistiu ainda, assiste os outros vídeos primeiro e volta para esse daqui, beleza? Sem mais demoras, bora lá! Tendo praticamente toda a equipe de produção original da primeira temporada, encabeçada ali por Takuya Igarashi. Sendo assim, a qualidade que é uma marca do Estúdio Bônus já é garantida aqui para essa segunda temporada. Muito bom. Como apresentado nos 12 primeiros episódios, a gente teve a introdução de todos os principais personagens com suas motivações e personalidades, além, é claro, do conflito triplo entre a máfia do Porto, a agência de detetives armados e a guilda. A parte curiosa, que pode ser levada como quase que uma confirmação de uma terceira temporada aqui de Bungo, vem do fato de que até o 16º episódio a gente tem o passado do Dazai e posteriormente o que o motivou a sair da máfia do Porto. Então, se os caras se preocuparam em gastar esse número de episódios para mostrar só o passado do Dazai, eles provavelmente usaram isso para não alcançar o mangá, o material original, enfim, e poder deixar para uma posterior terceira temporada. Pois assim espero. Sobre a parte da direção, que eu posso destacar é que durante esses acontecimentos do passado do Dazai, tanto a trilha sonora quanto o visual passam um clima bem sutil, de certo modo, semelhantes a histórias de máfia mesmo, aquele clima bem noir. E como visto anteriormente aqui em Bungo, a série acaba por transitar em diversos gêneros, aqui tendo inicialmente esse clima de tensão, né, evocando uma narrativa mais investigativa, com espionagem, jogo de interesses, aquela putaria toda, e posteriormente retornando ao bom e velho shonen de luta, com poderes e tudo mais. Além disso, toda a introdução e encerramento desses primeiros episódios passam um clima, e isso principalmente no começo e fim desse micro-arco, semelhante a de filmes, a de longa-metragens. O que ficou bem legal, ficou de certo modo bem diferenciado também. Nesse micro-arco, algumas figuras já conhecidas aqui em Bungo voltam a dar as caras. Como já dito anteriormente, o Dazai tem um grande foco, porém não sendo o protagonista desse micro-arco, além do Akutagawa e até o próprio Rampo. O líder da máfia do Porto, o Gaimori, também tem uma participação relativamente grande e de importância nesses primeiros episódios. Tem o cara de gaitinho, mas a pegada é de leal. Hashtag hoje tô um perigo. Mesmo assim, se o Bungo já possui um elenco grande, bem interessante de personagens, aqui a gente tem a inserção de Ango Sakaguchi, um agente da inteligência na máfia do Porto e que posteriormente se revela um agente triplo, sendo que originalmente o Ango era um agente do governo infiltrado na máfia do Porto para espionar as atividades da mesma. Só que o maluco é tão liso que enquanto ele tá a serviço da máfia do Porto ali, obviamente para espionar pro governo, ele recebe ordens do Gaimori para espionar um grupo terrorista conhecido como Mímicos. O cara meio que um ocelote da vida, né? Quem conhece Metal Gear sabe do que eu tô falando. E assim como de costume, aqui em Bungo Stray Dogs, o Ango Sakaguchi ele foi baseado em um grande novelista japonês de mesmo nome. Como eu mencionei anteriormente nesses episódios, que mostram o passado de Dazai na máfia do Porto, a gente tem como grande protagonista o Sanosuke Oda, membro da máfia do Porto, que tem um sonho de se tornar um escritor. Eu quero ser um escritor, por onde começar? Enfia os dois dedos no cu e rasga, marou, maluco? Why are we still here? Just to suffer. A parte curiosa sobre isso é que, sendo ele um membro da máfia, se recusa a matar. É um homem que ama os outros homens. Ah, bom, aqui chamamos de outro nome. Why are we still here? Just to suffer.
Parte disso deve-se muito à admiração por Natsumi Sokeki, um escritor, tanto na vida real quanto aqui no Bungo, que o encoraja a finalizar um de seus livros. A atitude do Oda em abandonar a matança pode ser encarada como se ele acreditasse que as mãos que destroem, né, ou seja, que matam, jamais poderiam construir ou criar algo, enfim, como uma história. Nesses episódios ele carrega toda a narrativa e aqui a gente tem um personagem que funciona muito bem com o Dazai. E da mesma maneira que ocorre com o Dazai e Atsushi, aqui com o Oda a gente tem aquela boa e velha dupla do retardado e o pé no chão. No caso do Oda, ele tá até muito mais aquém as loucuras do Dazai, com uma postura bem mais blasé, aquela famosa cara de paisagem. A parte curiosa sobre a referência de Sanosuke Oda ao escritor da qual ele foi baseado, tanto ele quanto o Osamu Dazai e o Ango Sakaguchi da vida real eram amigos de fato, tendo inclusive membros de um movimento literário japonês conhecido como Buhaira. Eu devo estar falando certo, se eu estiver falando errado, acontece, né? Sim, te perdoo. Pelo menos eu não falo Toei Animation. Formado após a Segunda Guerra Mundial, e tinha como principal característica abordar a falta de objetivo na sociedade pós-guerra, sendo que o estilo de vida decadente levado por esse grupo passava muito tempo em bares, enchendo o cu de cachaça, se drogando, metelança e fudeção louca, né? Bem de leve. Isto é a maior putaria! Mas enfim, essa postura acaba sendo trazida, de certo modo, não a parte da fudeção e da metelança e da bebeção de cachaça, a bebeção de cachaça até que tem. E é trazida aqui pro Bungo, né? Tanto isso quanto a personalidade dos três, que remete a uma certa tristeza e quase que certeza de que a vida não vai mudar, de que os caras vão continuar naquela vida miserável, sem objetivo, sem um propósito maior, né? Sobre o Oda aqui em Bungo, a gente tem um típico adulto que por um capricho do destino não alcançou seu sonho. Durante toda a sua passagem aqui em Bungo, a gente vê o quanto o Oda ama a literatura, a ponto de deixar de matar, e isso sendo ele alguém que trabalha na máfia, por muitas vezes colocando a sua vida em risco. E até mesmo o fato dele não conseguir subir na carreira, porque afinal de contas ele é um mafioso que não mata, não vai subir na carreira. É tipo um vendedor que não vende, tá ligado? Tá ligado? E é bem interessante o paralelo criado aqui, porque a identificação por parte do público mais adulto com Oda talvez seja muito maior. A gente tem aqui alguém que ainda busca os seus sonhos, alguém que não desistiu do seu sonho, enquanto a vida o empurra para um outro lado. Totalmente oposto daquele que ele deseja, daquele que ele almeja, né? Pode colocar o fato do Oda se recusar a matar, seja pra sobreviver ou mesmo pra subir de cargo na máfia, como um último fio de esperança que o liga ao seu sonho. Seria como se você evitasse de se dedicar mais ao trabalho, ao ganha-pão que você tem, como se você estivesse se agarrando à esperança de que ainda vai alcançar o seu sonho. Tipo, se você se dedicasse ao seu trabalho, aquela coisa que de fato dá o seu sustento, você estivesse traindo o seu sonho, você estivesse até abrindo mão do seu sonho. É bem legal essa maneira como a série meio que faz o paralelo entre a vida real, né, a vida comum de um ser humano, com essa história fantástica que é do Bungo, com essa história fantasiosa. É um artifício bem interessante que é utilizado realmente para a pessoa se identificar com o personagem, com o drama que o personagem está vivendo, não a pessoa tendo que necessariamente ser um mafioso, obviamente. Bom, pensei que tinha. Bom, então tá. Sendo assim, a série nos leva a esse conflito em que temos um grupo, né, tacando foda-se na porra toda, queimando prédio, fudendo com todo mundo, né, lá em Yokohama, enquanto a máfia se utiliza da politicagem para se beneficiar e conseguir favores do governo. No final das contas, é revelado que tudo não passou de uma artimanha criada pelo Ogai Mori. Esse Ogai Mori, ele é um filho da puta. Marquem bem esse personagem que ele vai fazer muita desgraça ainda na história do Bungo. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. Why are we still here? Analisando a narrativa, a série consegue com clareza apresentar uma trama utilizando novos personagens que brevemente cativam o público. O Oda, por exemplo, consegue brilhar muito devido ao Dazai, que possui um temperamento mais alegre e divertido, que acaba trabalhando meio que em simbiose com o Oda, porque isso ressalta a calma quase que melancólica de alguém que sofreu na vida que o Oda tem. Os órfãos que recebem cuidados ali do Oda, eles são um detalhe que mais uma vez poderia ser algo meramente figurativo, e é utilizado aqui como peça-chave para o desenvolvimento dessa trama. O Guide,
que é o líder do grupo Mímicos, busca uma morte honrosa como um guerreiro. E o X da questão é que o poder dele lhe permite ver 5 segundos no futuro. Exatamente um poder idêntico ao do Oda. Aliás, toda vez que esse poder é apresentado aqui na série, a gente tem algumas das sequências mais fantásticas de ação. O Bones gastou a animação miseravelmente. O primeiro combate entre os dois ficou um negócio muito foda mesmo. Tem um pouco da participação ali do Akutagawa também. E tudo isso está intimamente ligado à investigação do Oda, por causa do sumiço do Ango. Como dito anteriormente, ele é um agente triplo, que isso acaba rendendo algumas reviravoltas bem interessantes na trama. Isso se a gente considerar o pequeno número de episódios que essa microtrama traz, né? Então é bem interessante esse fato também. Só que no final das contas, tudo isso acaba meio que ficando em segundo plano, um pouco propositalmente, sem prejudicar também essa motivação inicial que acaba ficando em segundo plano, que é de resgatar o Ango. Tendo em vista que o confronto entre o Guide e o Oda, porque a gente tem um que busca ser morto como um soldado, e o Oda que tem o voto de nunca mais matar, que vai gerando um impasse entre os dois, porque um quer morrer e o outro não quer matar, né? Então lasca tudo a porra toda, hein? Outra vez? Como eu falei, os órfãos cuidados pelo Oda, que aparentemente era um mero detalhe, só que nisso os órfãos acabam sendo um chamariz pro Guide. Ele utiliza os órfãos ali pra forçar o Oda a acabar matando ele, porque em um primeiro momento a cena nos leva a crer que o Guide sequestrou, né, usou seu grupo pra sequestrar as crianças. A cena leva a gente a pensar nisso, extremamente bem dirigida essa cena, porque tudo ocorre de uma maneira bem rápida, meio que pra não dar tempo de você fazer muitas suposições no decorrer da cena. Então a chegada do Oda no restaurante, o momento que ele tá subindo as escadas, né, quando ele chega no quarto é tudo muito abrupto. Isso tudo é feito pra fazer com que a gente acredite que o Guide vai só sequestrar eles. Seria uma sequência até que previsível. Ele sequestrava as crianças, né, e aí depois o Oda ia salvar elas. Inclusive tem até o som do motor da van, onde as crianças estão. Tudo isso pra crer que o cara só ia sair com a van e já era. Só que toda essa tensão previsível acaba sendo cortada no momento em que a van explode. Ficou muito legal, porque tanto aquele zumbido ensurdecedor que fica de fundo, juntamente com a voz do Oda, né, feita aqui pelo Junichi Suabe, o cara que além de dublar o Ganância em Full Metal Alchemist, dublou o Warwick do Gangsta, então o cara é um mito foda pra caralho. Meu, na boa, essa cena não tem explicações, ficou sensacional, deixa realmente de boca aberta. Foi uma cena que impressiona primeiro, né, te dá um susto e depois rasga seu coração com a faca. É embaçado. Obviamente o Guide fez tudo isso para incitar a ira do Oda, assim atingindo seu objetivo de ter uma morte como um soldado, daquele que teoricamente seria o único que poderia matá-lo. Toda a sequência mostrando o Oda abdicando de seu sonho em ser um escritor para vingar a morte das crianças, da qual ele cuidava, da qual ele amava, né, tanto, pode ser encarado de como quando uma pessoa abdica de seus sonhos para um objetivo maior, né? Seja para sustentar, criar um filho, alguma doença da família, né? Enfim, qualquer coisa que obrigue a pessoa a largar o seu sonho. No caso do Oda, foi a morte daqueles que o motivavam a viver. Depois que as crianças morreram, o Oda não tinha mais motivo algum para viver. Não tinha mais motivo para ser um escritor. E é aí que a desgraceira começa, né? Esse com certeza é um dos melhores episódios, se não for o melhor episódio até agora de Bungo Stray Dogs. Extremamente bem dirigido. A gente tem uma tragédia anunciada que leva o Oda ao seu destino trágico. Toda a cena é muito primorosa, cara. Primeiramente mostrando ele se armando ali enquanto lembra de cada uma das crianças, como se estivesse se despedindo. A cena seguinte do diálogo com o Dazai. A parte interessante dessa cena é um recurso relativamente manjado, mas mesmo assim foi bem utilizado aqui, que em nenhum momento a gente tem os olhos do Oda sendo mostrados. É meio que uma alusão aos olhos serem as janelas da alma. É como se o Oda tivesse morrido, como se ele tivesse perdido sua alma. No caso, perdido tudo que importava na vida dele. A gente tem, depois de tantos episódios assim, o Dazai revelando a motivação por ele entrar na máfia, que era como se ele estivesse buscando um propósito para a vida. Que a vida para ele já não tinha mais graça, já não tinha mais
objetivo. Algo semelhante ao que o Oda sentia também. Então ele buscava através da violência do que é uma vida de crimes, e mesmo isso já não era o bastante. O que um pouco já explica das tendências suicidas do personagem, que, como eu mencionei nos primeiros vídeos, evocam a essência das obras do próprio autor, Osamu Dazai. Também tinha tendências suicidas e inclusive se suicidou. Toda a cena, aliada à belíssima trilha sonora com um jazz melancólico de fundo, ficou sensacional. E aliás, toda a trilha sonora durante a exibição desse mini arco é um show à parte. E se alguém descobrir de quem é essa música, mano, da cena do Dazai conversando com o Oda, por favor, coloca nos comentários, você vai estar me ajudando muito. Alguém me ajuda! Toda a sequência de ação e combate em que o Oda invade sozinho o covil dos mímicos me lembrou muito a sequência final de Cowboy Bebop, assim como o combate final entre o Guide e o Oda. Não de uma maneira ruim, podendo até ser considerado uma referência, mas a luta está recheada de efeitos sensacionais e de momentos sensacionais, principalmente quando os poderes dos dois entram em sintonia, um negócio que beira uma poesia de tão bem executada que é essa cena, cara. Polido demais. Aliado a isso, a narrativa, que desde a primeira temporada dá um show à parte, e aqui ela intercala entre a luta, o diálogo entre os dois e as cenas em que a gente tem a revelação de que o Ogai Mori foi quem arquitetou minuciosamente esse plano para conseguir um alvará que permitiria à máfia do Porto se tornar uma organização que tem direito de utilizar paranormais. É um ponto que a gente tem que guardar para os acontecimentos futuros, porque não ficou tão claro assim o quão benéfico isso pode ser para a máfia do Porto, mas enfim, por enquanto eu deixo essa informação de canto. Cuidado! Informação. Vai pro canto! Why are we still here? Just to suffer? E tudo isso ajuda a não tornar o duelo cansativo, tão poucos diálogos. A sequência acaba se tornando muito dinâmica, por causa de todos esses cortes que intercalam em uma sequência de ação, uma sequência de diálogos, enfim, fica muito bom isso. O resultado acaba com a morte do Guide e do Oda, enquanto o Mori sai por cima da carne seca, sambando na cara das inimigas. Já nasci no salto 15, sambando nas inimigas. Sai, desgraça! Como eu falei, o Mori, esse cara é embaçado. Ele é um vilão bem na encolha, ele é um filho da puta tremendo, ele é um desgraçado esse maluco. Não aparenta, ele parece ser um personagem totalmente bobo, mas, cara, esse maluco é filho da puta. Sou mal, muito mal, pelo menos sou sincero, eu não finjo ser legal. Pau no seu cu, pau no seu cu. Bom, o diálogo final entre o Dazai e o Oda, que acaba por ser o grande motivo para a saída do Dazai do mundo da máfia, é realmente muito bonito, ficou uma cena muito bonita, muito tocante mesmo. Sendo que o Oda diz pro Dazai que a vida é e sempre vai ser um grande vazio. E é você quem escolhe de que lado você vai estar. Se você vai estar do lado dos que matam, né, ou do lado dos que socorrem. Isso, obviamente, pela ótica de um mafioso, tá? Querendo ou não, ele tá falando pro Dazai que todo mundo sofre. Alguns mais, outros menos. E é fácil simplesmente você justificar atitudes ruins por um passado, ou mesmo por uma vida ruim. No final das contas, a vida sim é uma escuridão sem fim. Não adianta, cara, não adianta. A vida vai ser uma bosta, vai ser solidão sem fim. Por mais que você maqueie as tristezas da vida, é basicamente isso, cara. Só que você tem o direito de escolher se você vai fazer a coisa certa, se você vai fazer o bem ou não. Ah, já que a vida é uma merda, você é um filho da puta desgraçado, então. Só que é como o Oda diz, esteja do lado de quem socorre. E no final das contas é muito melhor você arrancar um sorriso do que lágrimas. Olha que bonito, olha que poético. Isso foi bonito demais. Basicamente, cara, é assim que se encerra esse micro-arco. A decisão de trazer essa parte antes dos acontecimentos principais, entre aspas, da série, obviamente serviu para que o material original do Bungo ganhasse um pouco mais de espaço em relação ao anime. Mas de tão bem executada, e em até alguns pontos bem melhor do que o material anterior, não impactou nem um pouco no andamento da série. E o que a gente tem a partir do episódio 17 é o pau quebrando pra tudo quanto é lado, rola batendo na cara dos amiguinhos, loucura sem fim. É nessas horas a gente vê o quão bem acertada foi a decisão do Bones em gastar, entre aspas, a primeira temporada para apresentar os personagens, tendo um curto espaço para os personagens da guilda. É interessante ressaltar como a série muda completamente quando ela avança no tempo, voltando até a mesma ambientação da primeira temporada, inclusive com alguns momentos bem cômicos envolvendo a Kyoka e o Atsushi. No mais, a Guerra Tripla, que foi anunciada na temporada passada, ocorre com força total aqui, e o ritmo se torna bem mais frenético do que o apresentado anteriormente, porém sem transparecer corrido. E entre os principais acontecimentos a gente tem a agência de detetives armados sendo encurralada e obrigada a recuar.
falar. Sobre a participação da guilda na série até o momento, a gente tem, além da participação de Francis Scott Fitzgerald, que foi baseado no autor do Grande Gatsby, personagem teoricamente poderíamos ser muito críticos e dizer que foi meio que raso, sim, entre aspas, mas seria muito crítico julgar dessa maneira, porque ele também apareceu poucas vezes teoricamente na série. Então ele demonstra aquele estilo de não poupar esforços para subjugar tanto a máfia do Porto quanto a agência de detetives armados. Como é de costume aqui, como já é uma coisa que já foi falado inúmeras vezes aqui nos reviews e já é meio que anunciado, todos os personagens de Bungo Stray Dogs são baseados em grandes autores, e a guilda ela tem seus personagens baseados em autores ocidentais. Os dois destaques até aqui, e obviamente por terem uma participação maior nesses episódios, ficam por conta de Howard Philip Lovecraft, baseado no autor do Call of Cthulhu, sendo assim o criador da besta fera dos infernos Cthulhu, tanto que aliás o poder dele de transformar as mãos em tentáculos é uma grande referência ao bichão doido lá que come o cu de todo mundo. Os homens pular de cá, eu vou comer todo mundo. E as mulheres me dão o dinheiro, porra. Pera aí, meu amigo, dá licença aí. Por que tu não come as mulheres e leva o dinheiro dos homens? Ai, filha da puta, cala a boca que assalto é dele. Quem conhece fantasia medieval sabe muito bem quem é o Cthulhu. E o grande parceiro do Lovecraft é John Steinbeck, que usa o poder Grapes of Wrath, uvas da ira. Olha que nome bizarro, mas enfim. É o poder dele basicamente através das sementes de uvas, ele consegue se comunicar e controlar as plantas do ambiente, sendo que Grapes of Wrath é o nome de um dos livros do autor. Além disso, o grande autor americano Mark Twain é referenciado em um dos personagens, além de Herman Melville, autor de Moby Dick, que aqui em Bungo é uma espécie de aeronave invisível, Moby Dick, em formato de baleia. E obviamente, os membros da guilda tiveram um menor tempo de tela em relação aos outros personagens, e isso, aliado ao ritmo dinâmico que essa parte do anime tomou, se a gente levar em conta a altura em que a trama está, e além do fato de tanto os protagonistas quanto os membros da máfia do Porto, que já tiveram seus backgrounds mais bem trabalhados, é relativamente compreensível que os personagens da guilda tenham participações mais curtas e mais breves, sejam coadjuvantes na história. Mesmo assim, os indícios da motivação de alguns deles são apresentados, como por exemplo quando Nathanael, após ser derrotado pelo Akutagawa, revela que ajudaria a Margaret Mitchell a reaver a honra de sua família. Então assim, mesmo com esse pouquíssimo tempo que esses personagens tiveram, eles já conseguem dar algumas pistas e alguns indícios e alguns vestígios da personalidade, da motivação de cada personagem, extremamente louvável. Competência dos caras em conseguir trazer isso. O episódio 20 traz um confronto mais direto contra a guilda, mostrando ali o personagem que é o quê? Introduzido em alguns episódios anteriores, sendo que ele é tido como um perigo inclusive para a própria máfia do Porto, devido ao poder de amaldiçoar outras pessoas, controlando a mente dos indivíduos. Ele acaba sendo capturado e utilizado pela guilda para atacar o foda-se ali em Yokohama, para matar todo mundo, esculachar geral. Tudo isso com o intuito de destruir tanto a máfia do Porto quanto a agência de detetives armados. Os acontecimentos desse episódio servem de base para a conclusão da trama aqui dessa segunda temporada de Bungo, que após perceber o quão poderosa a guilda é, o Atsushi sugere que tanto a máfia do Porto quanto a agência unam forças para conseguir combater esse mal maior, para conseguir combater esse inimigo muito mais poderoso. É interessante como a máfia e a agência existem em uma simbiose aqui no universo de Bungo, quase que como se um não pudesse existir sem o outro. E a partir daqui isso fica bem mais claro. Se a gente levar em conta que o Dazai, essa chave da trama e um dos protagonistas aqui de Bungo Stray Dogs, já foi o membro da máfia do Porto. Mais do que nunca eu tenho que salientar o quanto a ambientação bacana, aquela ambientação cool, legal, descolada, São os mais descolados que eu conheço. né, que o Bungo traz, faz bem ao ambiente da série. É uma coisa que eu até disse nos primeiros reviews. A parte visual do anime, e principalmente o design dos personagens, torna a série muito atrativa, com cada personagem tendo traços distintos entre si, e ainda assim no limite máximo do exagero que vemos em animes e mangás. Essa ambientação, esse estilo mais cool, mais legalzão, mesmo mais fodástico, Excesso de bacanice. é bem aparente, inclusive até no diálogo que o Mori e o Fukuzawa têm. Sendo que o Fukuzawa ele é até um personagem menos explorado até o momento aqui na série, que é o grande líder da agência de detetives armados. Além de ser uma cena visualmente muito sensacional, uma cena visualmente muito bonita, cheia de momentos bem fantásticos, né? Aqueles momentos utilizados mesmo para impressionar visualmente o espectador. Essa cena ela traz diversos detalhes que são deixados durante o acordo para dar pistas sobre ambos os personagens. O fato do Mori ter matado o antigo chefe da máfia, graças a isso ter conseguido reerguer a organização, porque o antigo chefe da máfia era doidão, tirado na gota, tava doente, tava xarope lá o velho. Filha da puta! Vai pra puta que o pariu, capeta!
E além de ambos possuírem rixas mal resolvidas do passado, um fato até de que o Mori seria um médico. Tudo isso, obviamente, deve servir para acontecimentos futuros aqui na trama de Bungo, e é uma coisa que também, mesmo que não seja tão abordada, dá um volume no relacionamento dos personagens, dá um volume na interação dos personagens, para a construção dos dois personagens e enfim, do relacionamento entre eles. A partir dessa segunda metade aqui, é notório a leve acelerada nos acontecimentos que a série deu. Ela chega até a ser bem próximo de passar do limite de uma narrativa dinâmica para uma narrativa corrida. Pode ser encarado como um ponto negativo, porque, infelizmente, inúmeros fatos poderiam ter sido muito mais impactantes do que acabaram sendo. Como, por exemplo, a revelação de que o Daizai estava por trás de todas as artimanhas que levaram à queda da guilda. Além, é claro, da própria queda da guilda em si, do próprio desmantelamento da organização guilda. Poderia ter sido jogado para uma próxima temporada, poderia ter sido até usado como um chamariz para a próxima temporada, mas enfim, não foi. Obviamente, tendo em vista o ótimo material já apresentado aqui em Bungo, esse desenvolvimento um pouco mais acelerado na trama nesses últimos episódios destoou um pouco do que a gente já tinha visto até então. Mas, de qualquer maneira, não foi nada tão absurdo assim. Dá pra melhor, com certeza, que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Um dos confrontos mais bacanas que a gente teve nesses episódios foi a luta do Dazai e o Nakahara contra o Lovecraft. Trouxe uma ótica bem interessante sobre a obra, porque o Lovecraft não possui poderes paranormais como se imaginava. Aparentemente a habilidade dele é algo natural, algo que ele nasceu dessa maneira. Isso é bem reforçado, inclusive, com os acontecimentos finais do personagem, né? Que ele vai meio que dormir no fundo do mar. A confirmação de que não é um poder paranormal é que o Dazai não consegue anular a habilidade do Lovecraft. Como de costume, ele consegue fazer com todo mundo aqui em Bungo. Tirando esse fato, essa sequência de combate foi muito sensacional. O bônus aqui gastou toda a qualidade da animação, e isso foi extremamente benéfico para a série, inclusive para demonstrar os enormes poderes que o Nakahara possui. O Nakahara, além de ser um antigo parceiro do Dazai, é um dos personagens mais perigosos e poderosos aqui de Bungo. Eu sou o perigo, eu sou o cara que bate. Punheta. Filho da puta! Tirando a parte do combate, a parte do humor na série também continua extremamente presente. Muito disso se deve à cara de pau que o Dazai tem, roubando a cena por diversas vezes e trazendo algumas situações de humor realmente muito divertidas, cara. Realmente muito divertida. A maneira como a série aborda é engraçado de fato. O Dazai, ele é um personagem que é um show à parte aqui na série. Ele é um personagem que engrandece bastante a obra. Bom, assim como de costume, quando a gente tem a presença do Rampo, Bungo Stray Dogs tende a mudar para uma linha mais investigativa, / série policial. E aqui a gente tem ele enfrentando o Paul. O fato curioso sobre esse confronto é que o poder de Paul transporta as pessoas para um de seus livros, na qual devem resolver um dos mistérios para assim conseguir escapar do poder dele, né? O confronto em si e a maneira como o Rampo resolve a situação traz uma clara referência ao fato de que Edgar Allan Poe, na qual o personagem foi baseado, assim como todos os outros personagens aqui de Bungo, tem recebido algumas críticas de T.S. Eliot sobre a maneira de como Poe conduzia suas obras, tendo minuciosamente calculado, dando pistas de que o autor conduzia a obra para os rumos desejados. A sua obra é uma grande bosta. Que é algo que acontece muito semelhante aqui em Bungo, que o Paul do Bungo acoberta os pontos chaves da história intencionalmente para tentar impedir que o Rampo descobrisse a identidade do assassino do conto a qual ele havia sido inserido. Adiante as resoluções apresentadas, o que temos a seguir é o Atsushi e o Akutagawa a bordo da nave Moby Dick, tendo em vista que ela estava em rota de colisão com a cidade de Yokohama, uma última cartada da guilda, liderada ali pelo Francis, obviamente, para eliminar tanto a máfia do porto quanto a agência. Curiosamente, assim como a temporada passada, no final dessa temporada, a série adota um estilão mais shonen farofa, com pancadaria desenfreada, com direito a disputa de força entre poderes, soco fuderengo, voadora no umbigo, pancada no céu da boca. Que nessa luta, além de tudo que acontece em relação ao combate, existe um estreitamento entre a rivalidade do Atsushi e o Akutagawa, também algo planejado pelo Dazai, tudo em prol da salvação da cidade de Yokohama, e que de certo modo cumpre bem o seu papel de batalha final. Obviamente muitos podem criticar a série por encerrar a temporada com mais um confronto, com mais uma batalha final, entre aspas, só que a gente tem que considerar também que devido à oscilação qualquer animação está sujeita em relação à audiência, em relação a vendas de DVDs e Blu-rays e a porra toda, é bem compreensível que eles tenham apelado, entre aspas, para deixar esse combate pro final, obviamente com o intuito de chamar mais atenção, de trazer uma maior audiência, um maior lucro pra série, aquela coisa toda. Sobre o confronto contra o Francis, a gente tem um combate bem interessante, como eu disse anteriormente, pende muito pro lado dos animes de lutas convencionais,
mas mesmo assim, já é de costume aqui em Bungo, traz as suas nuances que diferenciam de outras obras. O Akutagawa e o Atsushi acabam tendo que aprender a trabalhar juntos, ai que fofo, para superar o poder do Francis. O poder dele que é o grande Fitzgerald. O poder tem uma faceta muito interessante, eu achei bacana a maneira de como ele funciona. Porque o Francis ele ganha força física, ganha poder, sempre que ele gasta dinheiro. Então o maluco é ostentação pura ali. De qualquer maneira, como todos os outros poderes e abordagens de uma maneira geral apresentados aqui na série, é bem diferenciado do convencional. Sobre o Francis, a informação de que a sua mulher tava doidona, louca das cabeças lá, porque eles dois perderam uma filha, sendo que é revelado também nesse final que ele buscava a ressurreição da filha dele, todos esses dados infelizmente foram colocados aos 45 do segundo tempo. O que é uma pena, porque o personagem poderia ter brilhado e ter sido muito mais bem aproveitado do que ele foi. De qualquer maneira, apesar do resultado final do combate, esse dado muito provavelmente vai ser utilizado no futuro da série, com um possível retorno do Francis aqui pro Bungo Stray Dogs. Como eu já falei, tanto o Akutagawa quanto o Atsushi acabam superando o Francis, sendo que a união dos dois foi algo totalmente direcionado pelo Dazai. Segundo o Dazai, um grande inimigo ainda estaria por vir, um dos inimigos mais poderosos, picudos e fuderengos, caras mais desgraçados que ele já enfrentou na sua vida. E eu acho que assim, se o Bones animou essa parte, se o Bones fez esse episódio e passa essa mensagem final aqui do Dazai, praticamente preparando o Akutagawa e o Atsushi para enfrentar esse inimigo, isso é um ponto que coloca quase que certo do retorno da série, pelo menos para uma próxima temporada. Deus te ouça! De uma maneira geral, esse final foi satisfatório em praticamente todo o seu andamento, sendo que diversos momentos foram utilizados para amarrar algumas pontas soltas, como por exemplo a explicação da natureza dos poderes do Yukishi Fukuzawa, o chefe da agência. Os poderes dele potencializam as habilidades dos seus subordinados, garantindo a eles maior controle sobre seus poderes. Esse é um ponto que serve para a conclusão da trama da Kyoko, que coloca ela como membro da agência agora também. De qualquer maneira, tudo poderia ter sido muito mais bem trabalhado. Além disso, não foi passada uma sensação de que os protagonistas realmente estavam em um grande risco. Tudo tinha aquele ar, passava aquele ar que de uma hora para outra tudo eles conseguiriam dar um jeito, que de fato acabou. Obviamente, se tivesse dado uma merda grandiosa nesse final, grande parte das pessoas morrendo e o Kohama fosse pro saco, seria considerado plot twist sensacional, mas de qualquer maneira não foi, e enfim, não é algo tão horrível, não é algo, oh meu Deus, mais do mesmo, vamos se matar, vamos se jogar nu da montanha, mesmo porque tudo foi apresentado de uma maneira extremamente competente. Sendo assim, a conclusão pode até não ter agradado a todos, mas nem de longe ruim ou com inúmeros defeitos e algo que vai manchar a série. De modo geral, o que a gente teve nessa segunda temporada foi basicamente um ótimo retorno. Primeiramente com um prequel extremamente bem executado, que trouxe personagens interessantes e que já deixam saudade de uma maneira geral. Aliado a essa continuação que cumpriu as expectativas, colocando em choque entre as três organizações no palco principal da obra, e em nenhum momento visando um protagonismo de algum lado ou de outro, pendendo um pouco pro lado da agência e da máfia do Porto nesse final, mas de qualquer maneira a gente tem que considerar que as duas juntas foram necessárias para conseguir superar a guilda, de tão poderosa que a guilda era. Então, enfim, não houve um protagonismo, tudo é minuciosamente explicado. E lembrando que esse conflito foi algo já apresentado na primeira temporada, então é algo que já vem sendo planejado para ocorrer dessa maneira, não foi algo que foi resolvido de uma hora para outra. A guilda, que tem mais esse lado de antagonista, acaba não apresentando uma faceta tão desumana, personagens com suas motivações, e por muitas vezes, é claro, guardadas as devidas proporções, tendo em vista, obviamente, a curta participação que alguns personagens da guilda tiveram, conseguiu cativar, e mesmo não sendo tão profundos, atiçam a curiosidade por ter um design, por ter um visual muito bonito e extremamente bem executado. Como eu falei, já repeti, não só nesse review, mas em outros reviews que eu falei de Bungo, cada detalhe dos personagens estão na medida certa, nem menos nem mais. A série traz um elenco bem diferenciado entre si, e mesmo que você não considere a trama de Bungo Stray Dogs tão rebuscada e bem trabalhada, mas se você for aquele nerd erudito de plantão, extremamente crítico e nada te agrada, morre, diabo! O grande charme de Bungo são seus personagens, que são muito carismáticos, e mesmo se você for muito crítico e não achar eles tão inovadores, acaba atiçando a curiosidade de como aquele personagem agiria em determinada situação. O exemplo que eu posso citar é o Tanizaki tendo que salvar a sua irmã, o próprio Akutagawa com o seu conflito por ter sido derrotado pelo Atsushi e tudo mais. Essa construção de cada um dos personagens caracterizou cada um deles tão bem e faz você ter uma certa curiosidade de como ele agiria em determinada situação ou em outra, enfim. E o brilho de Bungo são os personagens. Tendo isso em vista, eu realmente posso afirmar que o Bones acertou e acertou em cheio ao utilizar a primeira temporada do anime para familiarizar os espectadores
com a personalidade de cada um. E assim acabou criando um vínculo com cada um deles. Alguns você vai gostar mais ou menos, dependendo de cada pessoa, mas querendo ou não, alguns personagens você acaba criando um vínculo e querendo saber, e querendo ver o que vai acontecer, querendo ver o desenvolvimento desse personagem. Com isso, a gente já vê o brilhante planejamento que o estúdio teve em conduzir a série, podendo assim trazer essa segunda metade mais corrida, até de certo modo, e mais dinâmica, se você não for tão crítico, e o que não comprometeu o desenvolvimento de nenhum dos personagens, apresentando a série de uma maneira muito, muito bacana, muito boa, e trazendo esse anime que realmente é de muita qualidade, mas que ele tem essa cara de anime mesmo, características muito marcantes do mundo dos animes, da animação japonesa, é uma coisa que traz uma qualidade e alguns pontos diferenciados, de certo modo. Obviamente, para uma terceira temporada, Bungo vai ter que trazer muito mais do que já foi apresentado, vai ter que trazer alguns pontos diferenciados, tem que existir, né, alguns momentos que coloquem os protagonistas em risco, façam realmente aquele personagem parecer que está em risco de fato, né, algo muito mais convincente, algo muito mais incisivo, para modificar as estruturas e os rumos da história, engrandecer cada vez mais essa obra aqui. Eu tenho muita fé de que essa série, se ela for bem conduzida tanto por seu autor quanto pelo estúdio que estava produzindo, ela tem tudo para ser um dos melhores animes dessa década, cara, sem maldade alguma. Bom, infelizmente até o momento nada foi confirmado em relação a uma terceira temporada, uma continuação, mas devido a todas as pistas que foram deixadas já nessa segunda temporada, eu acho difícil de que o bônus não traga a continuação de Bungo Stray Dogs, e assim a gente tem uma conclusão à altura desses personagens que, como eu falei, são um ponto alto dessa obra. Bom, gente, basicamente é bem isso mesmo, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, e tendo em vista o vasto elenco que o Bungo tem, com inúmeros personagens tão diferenciados e tão carismáticos entre si, qual foi o seu personagem favorito? Qual foi o personagem que mais te marcou na série? Qual foi o personagem que você gostou mais? E por que também? Deixa aí nos comentários. Além disso, de uma maneira geral, coloca o que você achou dessa segunda temporada e quais são as suas expectativas para uma próxima temporada. Não esquece de dar uma passada lá no Crunchyroll, e além disso, nos episódios que você assistiu dos animes que eu indiquei aqui, que eu fiz review aqui, e se você conheceu algum anime graças ao canal aqui do Caveira, comenta lá no episódio que você assistiu desse anime, pode ser no do Bungo Stray Dogs ou em algum outro que você viu por causa do canal. Coloca lá que você conheceu esse anime através do canal do Caveira, vai me ajudar muito, vai ser muito sensacional. Vai ser muito foda. Dá uma passada lá na rede de Suzuku, em todos os parceiros, além do site da rede de Suzuku, que traz inúmeras notícias e artigos relacionados à cultura otaku, nerd, enfim. Um site de extrema qualidade que não tem frescura no cu. A rede de Suzuku você pode falar palavrão sem ser censurado. Não tem problema algum. De qualquer maneira, também assiste os reviews anteriores que eu fiz de Bungo Stray Dogs. Eu fiz reviews dos episódios da primeira temporada. E também dá uma passada lá no grupo Sem Fichas. É um grupo que tá sendo organizado por mim e por alguns outros amigos do Jonathan do Satella, o Ninja da Montanha do Ninja, o Luciano Lute, tem o Luciano Ravi também, enfim, o B2, tem uma galera muito firmeza, muito foda lá. Os links de tudo que eu falei aqui vão estar na descrição desse vídeo, então dá uma conferida lá. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, um grande beijo a todos, falou, tchau, tchau. Uhul!